Falando de economia, Falar de economia. Não basta pensar na economia. economista, A economia encolheu. passos da economia. Cara, a economia. Economia. Eu sou a Luísa Pinesi, economista da XP. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do EconoCast, nosso bate-papo de economia quinzenal com a equipe de analistas da XP, onde nós comentamos sobre cenário macroeconômico, notícias, impactos em mercado e tudo relacionado à economia no Brasil e no mundo. Aqui comigo hoje tem o Caio Megali, economista-chefe da XP e co-host aqui do EconoCast. O Caio, como os ouvintes assíduos do EconoCast sabem, está sempre aqui conosco nos episódios. E também um convidado especial, Vitor Scaletti. Ele é estrategista macro da XP, acompanha diariamente a movimentação dos ativos aqui, principalmente relacionados à taxa de câmbio, a juros no Brasil. E a presença dele vai ser muito importante nesse episódio, porque semana em que a gente grava é a semana após o conflito ali de Estados Unidos, Irã e Israel. Tivemos movimentações importantes, né, de mercado. O Vitinho vai comentar mais, mas a gente até então estava vendo um movimento de rotação global para fora dos Estados Unidos, o que acabou beneficiando o Brasil ali, né, sendo um dos principais países beneficiados dessa situação. Vitinho, como foram essas movimentações depois desse conflito? Isso deve continuar? O que você está vendo aí? Obrigado, Luísa. Primeiro, obrigado vocês pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Espero adicionar aos nossos ouvintes e agora espectadores que vai para o YouTube também. Bom, vamos lá. Acho que vale a pena recapitular um pouco antes de como é que estava pré-guerra e do que está acontecendo aqui nos últimos dias. No pré-guerra, nos primeiros 2 meses do ano, a gente estava vendo um fluxo grande. Acho que os jornais focaram bastante ali no fluxo de bolsa, que foi bastante intenso, mas não foi limitado à bolsa, né? A bolsa acho que talvez tenha sido a parte mais evidente apenas, mas a gente teve um fluxo grande para a renda fixa, a gente viu um fluxo relevante para a moeda brasileira, então um pouco dessa diversificação global, e aí a história predominante ali dos estrangeiros, que já vinha, para ser justo, desde 2025, o que parece que aquele dezembro foi ruim, mas ao longo do ano de 2025 a gente viu isso e de maneira mais intensa no começo de 2026, era uma história de, bom, a gente vai ter que diversificar um pouco os Estados Unidos, mundo arriscado, Estados Unidos mais arriscado, não é exatamente tirar dinheiro dos Estados Unidos, mas alocar novos dinheiros, novos fluxos para outras geografias. E aí quando o estrangeiro olhava para o mundo, especialmente para emergentes nesse cenário, né, Europa com seus problemas, Estados Unidos também, enfim, ele olhava para emergentes, ele via ali o Brasil com uma taxa de juros muito alta, 15% de taxa de juros, então o carry para ele, né, o carrego que ele recebe dessa moeda é muito grande, então a taxa dos Estados Unidos hoje é 3,5 com 4, não, a gente paga, sei lá, num juro aqui de 2 anos, 13%, coisa assim. Então assim, você tem um carry grande para ser capturado, né, então se nada acontecer, você ganha, grosso modo, ao redor de 10% ao ano, um pouco mais, um pouco menos, tá? Depende do período do tempo. Então você tem ali uma vantagem grande. Aí você tinha um país que está crescendo, né? A gente pode discutir da qualidade desse crescimento, da composição desse crescimento. Vocês são bem mais qualificados que eu para fazer esse parsing dessa composição. Mas o fato era que estava crescendo. E você tinha uma inflação caindo. De novo, talvez por vetores globais, você tinha commodities, você tem especialmente câmbio, que estava mudando para baixo, a parte mais estrutural da inflação um pouco mais complicada, que vocês também têm muito mais capacidade que eu para falar. Mas o gringo olhava tudo isso e falava assim, bom, o fiscal do Brasil não está maravilhoso, mas o mundo inteiro está ruim. Nesse momento, a gente também não vai ficar aqui para sempre, né? Um estrangeiro um pouco mais de visão mais de curto prazo. A gente viu também os real money, né, que são os fundos de pensões, fazem movimentos mais longos, também fazendo esse movimento, mas em escala bem menor do que foram hedge funds e outros potes de dinheiro mais voláteis. Então veio esse dinheiro e isso ajudou a empurrar os preços de ativos brasileiros. Então isso valeu para o câmbio, pré-guerra no final de semana, a gente estava ali rodando perto dos 5,10, 5,15. A gente viu o rally no pré, também ajudado pela expectativa de inflação mais baixa por causa desse câmbio mais apreciado, e a gente viu a Bolsa batendo recordes consecutivos ali, um dia atrás do outro, por algumas semanas. Então, esse era o ambiente que a gente estava no pré-guerra, em que vale que a gente tem eleição esse ano,
os estrangeiros estavam com uma percepção de que esse é um problema um pouco mais para frente, a gente teve volatilidade de eleição em dezembro, com a escolha do Flávio, etc. As coisas acalmando um pouco, voltou ao normal ali do fluxo do gain. E aí vem o ataque no final de semana ao Irã, aí tem uma discussão de petróleo, tem uma discussão de crescimento global e tem discussões de risco, né? Então, assim, petróleo, acho que vocês também podem estar melhor que eu, não é só produção, é logística, então quanto tempo fica fechado o estreito, o Trump resolve ou não resolve escoltando o barco ou não, se o conflito espalha para os outros países, ou aliás, já espalhou, né, o quanto, em que escala isso fica espalhado para outros países, o que isso pode significar para a produção de petróleos derivados no futuro, como que isso significa, e a gente é importador de derivados, enfim, a Luísa pode falar também super bem, que ela olha bem no detalhe. Então, assim, como que isso pega o Brasil. E especialmente aqui para o meu lado que importa mais, dessa parte de fluxo, que é menos o impacto direto, etc., mas no sentimento desse investidor que estava reduzindo o país, ou colocando menos dinheiro em países desenvolvidos e distribuindo um pouco desse pote de dinheiro para o resto do mundo, especialmente emergentes, e no Brasil como destaque. Então, quando chacoalha o mundo, por efeito portfólio, né, assim, você é um gestor de portfólio. Se o seu portfólio começa a mexer muito, você tem que reduzir posições, mesmo você gostando, ou não, tá? Você reduz posição. E aí, que posição que você estava over, assim, ou você aumentou recentemente? O Brasil era um desses países. Então, por isso que a gente acabou sofrendo um pouco mais no relativo no câmbio, de alguma forma também, tá? Na bolsa eu tenho olho menos de perto ali, então não quero fazer inferência sobre a bolsa, mas a gente viu o Brasil sendo reduzido um pouco nesse portfólio, no peso do portfólio desses estrangeiros nesses 2, 3 dias. E os 2 primeiros dias foram mais negativos. Hoje, lembra que a gente está gravando na quarta-feira, na hora do almoço, a gente está vendo aí já uma devolução nos preços de ativos no câmbio, no DI, até a bolsa está melhorando um pouquinho também. Óbvio que em patamares piores que o de sexta-feira, porque o mundo é um mundo mais arriscado. Mas acho que depende muito de como vai ser a evolução do conflito, o tempo do conflito. Acho que esse é a minha grande dúvida para a evolução dos preços ativos brasileiros. Muito mais do que, é Flávio, é Lula, por esse momento. Nas próximas semanas importa muito mais o conflito. E uma coisa muito interessante, né, que você até comentou, o petróleo, ele acaba impactando bastante para a economia aqui do Brasil. Se a gente for olhar a variação year to date, né, até... Por exemplo, dia 26 de fevereiro ele tinha subido 17% no ano, né? E estava rodando ali em torno de $70 por barril. Aí, depois do conflito, hoje a gente está vendo já os preços do petróleo subindo 35% no ano, né? Então, assim, boa parte veio por conta do conflito. Ao mesmo tempo, o Brasil é um exportador de commodities, o petróleo é o principal item exportado da nossa balança comercial, representa ali cerca de 13% das exportações, só esse item, né? Então, assim, se a gente colocar na balança, o que pesa mais, assim, por um lado a gente tem maior tensão geopolítica, vai prejudicar ativos de risco, como os ativos do Brasil. Por outro, tem a alta do petróleo, que pode aumentar ali um pouco de fluxo de dólar por meio das exportações. Qual que vai ser o final dessa história, né? Eu queria ouvir tanto de você quanto do Caio, o que vocês acham que vai acontecer? Luísa, como você colocou, o Brasil, especialmente nos últimos 15 anos, passou a ser um produtor muito relevante do petróleo no mercado internacional. Antes disso, a grande divisão ali, né, o marco temporal é o marco do pré-sal, né? Antes do pré-sal, o Brasil era um player no mercado de petróleo, mas ele importava muito mais do que exportava, então preços para cima eram ruins para nós aqui, né? Além de trazer inflação, prejudicava a balança comercial. E não fazia muito efeito ali na arrecadação de impostos. Só que desde que o pré-sal cresceu, ganhou tração, mais empresas vieram para explorar com concessões, etc., o petróleo passou a ser um dos principais itens da nossa pauta de exportação. A balança comercial hoje depende muito desse crescimento muito forte, né? O saldo superávit que a gente tem na balança comercial atualmente tem muito a ver com o crescimento das exportações de petróleo, tanto em volume quanto em preço, né? A arrecadação de impostos e não impostos, né? Taxas, royalties, participações especiais, de diversas formas, o governo arrecada com
o setor do petróleo. Então, a alta do preço do petróleo nos beneficia por ali também, né? Inflação sempre é ruim, a alta de petróleo, para qualquer lugar do mundo, porque tende a pressionar a gasolina, tende a aumentar a inflação. Mas no Brasil, como nós produzimos petróleo e melhora a balança comercial, normalmente, em momentos em que os commodities estão subindo, o real se valoriza em resposta aí ao fluxo maior de capitais, etc. E a perspectiva melhor da economia, né? Commodities para cima, a economia brasileira cresce mais, produz mais, gera mais riqueza. Então o real tende a se valorizar. Então essa valorização do real, em boa parte, compensa a alta do combustível, do petróleo, e não tem um impacto inflacionário tão grande. Dessa vez em particular, exatamente pelo que o Vitinho estava falando no início, isso pode não ser bem assim, porque a gente já teve um grande fluxo de recursos para o Brasil, para países emergentes em geral, e para o Brasil em particular. Então, os níveis de preço já mudaram, né? O real já se valorizou, a bolsa subiu bastante desde o final do ano passado. Então, não é tão claro que o real vai se valorizar mais diante desse momento de guerra, né? E nós temos um aumento da aversão a risco também no mundo. E essa aversão a risco pressiona prêmios de risco e moedas emergentes acabam subindo também. Então, o que a gente tem visto desde o início do conflito foi petróleo para cima e câmbio desvalorizando. Isso para a inflação é bastante complicado. Agora, olhando para frente, talvez esse seja um movimento só de ajuste, mas a história toda do fluxo continua, né? Ou não, ou o fluxo já veio, agora tem um ambiente mais incerto, temos eleições também que sempre trazem incerteza, então a gente está inaugurando aqui um momento de menos fluxo e mais volatilidade. Então ainda está muito indefinido. A sua pergunta foi exatamente nessa direção, né? Nós temos fundamento de um lado, mas aversão a risco do outro. Por enquanto, o vetor aversão a risco está sendo mais importante, o real deu uma depreciada, mas também não é grande coisa, não. A gente está aqui no 5º dia do conflito, o real ainda está aqui abaixo de 5,30, então não é que também teve um grande movimento de deterioração das perspectivas, foi só também um pequeno ajuste, estava 5,15, veio 5,20, ou seja, ainda dentro de um processo normal de volatilidade. Acho que a gente vai ter que esperar o tempo passar para saber como é que os preços vão se estabilizar. Até porque, Luísa, Vitor, os Estados Unidos, que são um personagem super relevante nesse enredo, o Trump não quer petróleo para cima, o Trump quer petróleo para baixo, né? Porque isso reduz a inflação, melhora a sua popularidade, etc. Então, quando ele começa a perceber que a ação que ele está fazendo gera um efeito colateral negativo para ele, que é a alta do petróleo, ele pode recuar das suas ações ou pode atuar no sentido de, por exemplo, desobstruir o Estreito de Hormuz e voltar a ter oferta de petróleo global. Então, acho cedo para a gente, é bom a gente pensar nessas alternativas todas, né, mas eu acho cedo para a gente definir, ainda dizer aqui, cravar para que lado vamos mercado. Você concorda, Vitinho? Como é que você está vendo aí? Faço as minhas palavras as do Caio, assim, acho que por enquanto, no curto prazo é isso, a gente vai na volatilidade ali no mundo, na notícia do dia a dia, que caiu o míssil aonde, como é que faz, não sei o quê, mas passando o tempo, gostaria de achar, para o bem da nossa profissão, de que o fundamento vai puxando de volta para onde deveria ir. É claro que a gente também não sabe como é que vai evoluir o cenário, né? Então por isso a incerteza mesmo, então pode dar tudo certo e o Irã volta a produzir petróleo, destrui tudo e não é mais sancionado pelos Estados Unidos, o petróleo volta provavelmente para baixo de onde estava antes. Se o petróleo estava perto de 60 antes, agora está um petróleo mais baixo que isso. E tem um cenário oposto que fica tudo errado, fecha o Oriente Médio, fecha o Estreito, isso aqui, esse petróleo é maior. Como a gente não sabe o que vai acontecer, a gente fica nesse movimento de curtíssimo prazo. Passando esse período e vai resolver para algum lado em algum momento, ou vai ficar pelo menos mais claro para que lado está caminhando em algum momento, seja para onde for o nível de preço, a gente vai convergindo para ter menos volatilidade, convergindo para algum lugar, né? E acho que isso vai acontecer. Assim, eu tenho tentado conversar com os clientes nos últimos dias,
tentado entender quanto tempo eles demoram para colocar nas contas os cenários mais não de curtíssimo prazo, porque é isso, no curto prazo vai balançar mesmo com notícia e tal, mas assim, quanto tempo demora para que você seja incomodado pelos preços de tela, para que você mude as suas projeções, no caso dos economistas de inflação, PIB, etc, etc, assim, oficialmente na cabeça, e para os gestores, assim, putz, como é que você vai mudar, o que precisa acontecer, o quanto tempo a gente precisa ficar do modo que está, para que você se sinta muito desconfortável com opções opções da sua decisão de portfólio mais de longo prazo ou de médio prazo, não naqueles plays do intraday, alguma oportunidade, algum desvio, alguma coisa, mas assim, não, putz, eu gosto de tal trade porque tem uma história e tal. Quanto tempo demora para mudar essa sua cabeça? O que eu tenho ouvido é que são algumas semanas. Então, assim, não acho que a gente vai ver, isso vai acontecer até sexta-feira agora e o Focus vai mudar violentamente na segunda-feira, ou que todos os gestores vão estopar suas posições até segunda-feira. Assim, salva o mercado, né? Mas se a gente persistir nesse cenário de volatilidade, incerteza, for caminhando para algum lugar, acho que isso demora ali, talvez umas 2, 3, 4 semanas ali para a gente ir caminhando mais claro para algum lugar, salvo uma solução muito rápida ou um mecatombe muito rápida, tá? Acho que eu escondo um pouco na cabeça, acho que esses 15 dias, na minha cabeça, assim, e é da minha cabeça, tá? Não é um estudo formal. Acho que a gente passa ali uns 15 dias iniciais de notícia, bem lá, e depois as pessoas vão ter que começar a tomar decisões um pouco mais duradouras sobre cenário econômico no caso dos economistas e portfólio de maneira mais estrutural para o lado dos gestores. Isso é mais ou menos o que eu estou trabalhando. Então, acho que esses 15 dias a gente fica na vol e depois vai caminhando para algum lugar e a gente pode ver movimentos mais perenes. Mas, enfim, as coisas podem mudar rápido, então faço esse disclaimer. E tem um ponto interessante, Vitinho, você falou 15 dias, né? E 15 dias é basicamente ali o tempo que a gente tem para que venha a próxima reunião do Copom. A gente acabou de publicar nosso relatório mensal, não alteramos nossa premissa de petróleo, não alteramos também a nossa expectativa de que o Copom corte a taxa Selic em 0,5 pontos percentuais, né, nessa reunião de março. Caio, me fala um pouco, assim, você acha que isso pode mudar em 15 dias ainda? Não? Qual é a sua opinião? Você vê que o Copom teve mais sorte do que a gente aqui, né? A gente teve que publicar o nosso relatório mensal no meio, ali no início do conflito. A nossa premissa era $60 o barril, porque até pouco antes da escalada do conflito, a percepção geral é que tinha um excesso de oferta de petróleo no mundo. Ainda tem esse excesso de oferta de petróleo, o problema é que você não consegue tirar ele lá da região, né? Não consegue passar pelo estreito. Então, os $60 fazia muito sentido, está em 80 agora por causa do conflito. Se o conflito se resolver, ele pode voltar para 80, para 60. Se o conflito não se resolver, especialistas estão falando aí em 100, $120 o barril, ou seja, muita incerteza. Então a gente preferiu não mexer na hipótese de 60 e aí não mudou a nossa projeção de balança comercial, de arrecadação de impostos, né, ou seja, déficit primário, e nem de inflação. Como eu mencionei antes, né, na resposta anterior, o petróleo afeta essas 3 variáveis. Então, por hora, a gente manteve os $60 o barril e, por conseguinte, mantivemos a projeção de que o Copom vai fazer corte de meio, aí, iniciando um ciclo de corte de juros. A guerra pode mudar essa história? Pode. Mas eu acho que o que aconteceu até agora ainda não é suficiente para isso. O câmbio ainda está mais valorizado hoje do que estava no último Copom. No último Copom o câmbio estava 5,35, né? O petróleo subiu, mas por enquanto ainda de forma moderada. Vai aumentar a projeção do Copom, né, de inflação? Vai aumentar um pouquinho, porque, de novo, né, o câmbio se valorizou desde o último Copom. Isso ajuda a trazer a inflação para baixo, para além do impacto na gasolina. O câmbio mais valorizado ajuda vários itens da inflação. Então, a minha impressão é que como a situação está hoje, ainda acredito num corte de meio ponto percentual por parte do Banco Central. O que faria ele mudar de ideia e começar mais devagar, né? Começar com 25? Primeiro, se esses preços continuarem piorando, né? Se a gente chegar perto do Copom e o petróleo falar em 90, o câmbio a 5,35 de novo, 5,40, aí talvez ele opte por
fazer 25. Tem alguns dados importantes até lá, tem IPCA, tem dados de atividade econômica. Se esses dados também vierem do lado mais duro, né, atividade mais forte, inflação mais pressionada, talvez isso ajude também a ele repensar. Mas assim, eu acho que o que dá para falar com convicção aos olhos de hoje é que aumentou a probabilidade do primeiro corte ser de 25, mas o cenário base ainda é um corte de 0,5 ponto percentual, mesmo com petróleo a 80. Tem que lembrar também outros dois fatores, né? Eu me lembro de diversas vezes, em outras circunstâncias, o presidente Galípolo dizer o seguinte: nós não podemos nos emocionar com preços de mercado. O que ele está querendo dizer assim, né? Está querendo dizer o seguinte: olha, não leva a ferro e fogo a volatilidade de curto prazo, porque ela pode ser revertida rapidamente. Então é bom esperar um pouco mais para tomar a decisão, né? Talvez os 15 dias do Vitinho façam sentido do ponto de vista de trading, mas lá para o Banco Central, talvez eles preferem esperar um pouquinho mais. Ele falou: vamos fazer o que a gente já tinha planejado fazer agora em março, cortar 0,5 ponto percentual. Acho que tem espaço, né? A inflação caiu, a atividade deu uma desacelerada. A gente viu agora ontem, né, o PIB, a gente está gravando aqui na quarta-feira, dia 4, ontem saiu o PIB do quarto trimestre do ano passado, mais fraco, né? Então, acho que tem espaço para ele cortar. É possível que ele faça o corte, acho que ele vai fazer um corte de qualquer forma, porque ele sinalizou muito claramente que vai cortar, acho que ele cumpriria esse guidance, e aí depois espera até abril para tomar a decisão mais clara. Hoje, então, assim, em resumo, aos preços de hoje, eu ainda acho que o Copom mantém a perspectiva de corte de 50 pontos, ou seja, reduzir a Selic de 15 para 14,5, e aí dali para frente, vamos ver como é que a guerra evolui. E também aqui linkando um pouco com o que o Vitinho falou, né? Claro que tem toda essa volatilidade de curto prazo, mas fluxo ainda está positivo para o Brasil e acho que deve continuar, né, Caio? Você acabou de voltar de um roadshow em Londres, visitou nossos principais clientes lá fora e parece que o viés positivo se manteve. Claro, excluindo foi antes ali do conflito entre Estados Unidos e Irã, mas depois de passada esse estresse de curto prazo, a gente deve voltar a ver ali continuar vendo fluxos vindo para cá, isso? Eu acho que o ponto relevante aqui, pegando aqui um gancho no que o Vitor falou lá no início da nossa conversa, é que o Brasil, relativamente a outras economias, inclusive centrais, mas emergentes também, tem fundamentos equilibrados, né? Fiscal é um risco importante, sem dúvida, mas o Banco Central age de forma independente, a inflação recuou, né? A gente tem uma série de sinais de que a economia e as instituições funcionam pelo menos melhor do que principalmente outros países emergentes que a gente disputa na China, Rússia, Turquia, África do Sul, né? O Brasil tem, relativamente a esses países, uma posição favorável e se beneficia da alta do petróleo, de alguma forma. Tem países que só se prejudicam com a alta do petróleo. Então, essa combinação me sugere que talvez o fluxo não seja tão forte quanto nos últimos 3 meses. Acho que dezembro, janeiro e fevereiro foi assim, muito, muito fora da curva, mas é possível que o viés favorável continue. Agora, tem eleição no segundo semestre, né? Normalmente ano de eleição é ano de volatilidade, ano de certeza, ano de pisada no freio, né? Então, talvez esse ambiente dure mais algum tempo, mas ao longo conforme o ano progride, esse tema eleitoral volta a ser assunto. Só completando essa parte do Caio, que acho que é bem interessante, a gente tem pensado aqui, falado para os clientes nesse sentido, casa bastante com o que o Caio acabou de comentar, é de que por fatores domésticos, a gente não tem visto ali grandes coisas que podem se alterar nos próximos 2, 3 meses. Então, se o horizonte de investimento foi bastante curto, tende a prevalecer a questão global, fluxo global, e no caso agora, como é que resolve Irã, Oriente Médio, petróleo, enfim, né? Pré-conflito no Irã, tá uma visão um pouco mais tranquila, evidentemente,
Mas, então, assim, mas nos parecia que, dado que a determinação de preço de ativos está na mão dos estrangeiros, e a gente estima que, por exemplo, na curva DI, só para dar um número para vocês, tá? O risco carregado pelos players de mercado, né, em DI, né, em curva de juros do Brasil, cerca de os gringos, os estrangeiros têm alguma coisa entre 4 e 5 vezes o tamanho do risco do mercado local hoje, tá? Então, assim, do que os locais, do que os fundos e tesourarias locais. Para vocês terem uma ideia, assim, de equilíbrio, de quão importante está o estrangeiro nesse momento na determinação de preços de ativos locais. Isso deve valer, na minha cabeça, tá até mais ou menos ali no meio do ano. E aí, como o Caio falou, em anos eleitorais, a gente fez um estudo longo sobre isso, mostrando que passou ali o meio do ano, aí você vai para aquela volta tradicional de eleição, uma eleição binária, com probabilidades apertadas, expectativas de preço bastante diversas, a depender do cenário eleitoral. Não estou nem fazendo juízo de mérito se está certo ou está errado. Então, a expectativa estar diversa atrás de volatilidade, e isso é uma coisa que deve acontecer, deveria, pelo menos historicamente acontece ali nos 3 últimos meses perto da eleição. Então virou ali junho, julho, esse negócio começa a esquentar de novo, e aí é um fator idiosincrático doméstico que acho que o Caio teve com os estrangeiros agora, pode até trazer uma informação mais fresca, mas que é isso, talvez esse cara tenha esse plano de fundo global e tal, mas talvez também ele também não quer muito barulho e alguma surpresa muito grande no portfólio dele, então seria natural, por efeito portfólio, não é nem de cenário, que gosta de um lado, gosta de outro, quer uma coisa, quer uma outra, é só que como pode balançar mais ou deve balançar mais, ele precisa reduzir risco. E aí eu vejo o estrangeiro reduzindo um pouco de risco, ou talvez adicionando menos risco nesse cenário mais positivo para a emergência, se isso continuar, mais perto da eleição. Mas acho que isso ainda assim dá um buffer para os próximos 2, 3 meses, claro, salvo o mecatombe lá fora ou aqui. Lembrando que Brasil, ou coisas fora da caixinha acontecem com alguma frequência, mas no que a gente consegue prever e olhar com olhos de hoje, parece um pouco mais tranquilo para os próximos meses do que em outros ciclos. E acho que a pergunta que fica é até que ponto isso é bom, né? A gente ter tanto posicionamento gringo aqui dentro, se uma hora eles resolverem tirar, né, grande parte do que eles têm aqui, como que isso deve impactar os mercados aqui. Mas isso, claro, é história para os próximos episódios do EconoCast. Como eu sempre digo, vamos seguir acompanhando. Para quem tiver interesse em aprofundar sobre o conflito entre Israel e Irã, convido vocês a ouvirem o episódio do Expert Drops dessa semana com Arthur Wishman, CIO da XP. O episódio está muito legal, então vai lá assistir. E aqui no EconoCast vamos continuar trazendo atualizações desses e de outros assuntos. Muito obrigada aos nossos ouvintes. Continuem acompanhando os novos episódios do nosso EconoCast no YouTube ou no seu tocador de podcast favorito. E lembrando que todas as nossas análises, relatórios e recomendações você encontra na nossa plataforma conteúdos.xpi.com.br. Caio, Vitinho, muito obrigada. Muito obrigada aos nossos ouvintes mais uma vez e até o próximo EconoCast.